se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Olá, gente, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Nosso último programa foi no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos aqui de volta para conhecer a palavra. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja pelos canais abertos, pelo aplicativo, pelo nosso canal do YouTube. Vamos juntos conhecer a palavra de Deus? Pega caderno, pega a Bíblia e vamos juntos. Seja bem-vindo, Dom Peruso. William, muito obrigado. Novo ano 2021, como corre veloz o tempo. E eu quero saudar o William, o Vinícius. Olha a nossa moça aí, retornou. Quantos meses? Disseram que era férias, mas tudo isso. 7 meses de férias, mais ou menos, Peruso? Até os cabelos ficaram com cor de sábia. Passou o apocalipse, abandonei os cabelos apocalípticos e voltei ao normal. Dizem que o branco é cor da sabedoria. Ela ficou sábia, pelo menos na metade dos cabelos. Deus te ouça. Então, aqui temos o nosso Luciano. É o novato, né? Luciano. Ele já teve outra vez com a gente, né, Luque? Faz tempo, mas já... O Redondo também sumiu. O Escovão não veio mais. Agora o nosso rapaz aí com uma cara de Aladim, né? Mas, gente, vamos lá. Perdoe-me a brincadeira, é que eu brinco muito nos bastidores com estes meninos, porque são muito, muito companheiros e colaboradores preciosos. Vamos lá, gente. No ano passado, nós começamos os Atos dos Apóstolos, lembra? Depois de um longo tempo de estudo do Apocalipse. Mas era preciso, demoramos-nos no Apocalipse, eu sei. Mas estava cheio, o livro do Apocalipse é repleto de muitos aparentes enigmas, muitas expressões ricas de simbologia, que para compreendê-las é preciso também ter acesso à significação simbólica das palavras no tempo do seu emprego, no primeiro século do cristianismo. E começamos. Tivemos um encontro, acho que é 2, né, William? Isso, 2 encontros, sobre os Atos terceiro. dos Apóstolos. E nós vamos, hoje, começar a estudar o Pentecostes. Já no ano passado, nós estudamos aqueles primeiros versículos. E hoje nós vamos retomar. Eu gostaria antes, nesse primeiro programa de 2021, recordar alguns dos grandes temas que já foram expostos no ano que passou. Eu estava esquecendo, quero saudar a Tere. Ela disse que era difícil traduzir em linguagem de Libras a explicação do Apocalipse, mas agora estamos com os Atos dos Apóstolos. Eu espero que os enigmas não sejam tão enigmáticos. Mas vamos recordar.
Meu irmão, minha irmã, eu só aqui recordo. Não é preciso nenhuma mudança de tela, nada. Mas, lembra, William, o livro dos Atos dos Apóstolos, qual é a relação dele com o Evangelho de Lucas? Você recorda? Vou tomar uma lição aqui do aluno e depois eu dou uma nota conforme a resposta. Lucas, né, ele escreveu o Evangelho e escreveu o Atos dos Apóstolos. Uma obra Só. Em quantos volumes? Em 2, o Evangelho, volumes. A história e a vida de Jesus, os Atos dos Apóstolos, os primeiros passos da igreja. Vamos um pouco mais, querido telespectador, que perseverou até o final no ano passado, talvez esteja começando, não tenha participado do último, mas eu estou a recordar. Mas depois tem outros meios, né? No site da Evangelizar, tem nosso no canal do YouTube, né? Canal YouTube. Tá bem. Bem, a intenção do autor, se você recorda, William, a Beth não estava porque ela ficou aí 6 a 8 meses de férias, então eu vou relatar a ela que a intenção do evangelista era mostrar, é verdade, Lucas é autor do Evangelho dos Atos dos Apóstolos, ele queria mostrar o dinamismo evangelizador da igreja, dirigida pelos apóstolos e sustentada pelo Espírito Santo. Olhem, 54 vezes aparece a expressão Espírito Santo na obra de Lucas, Evangelho e Atos. Mateus, 4 vezes. Marcos, 5 vezes. Isso já aponta com que quão grande é o interesse teológico do autor sobre o tema do Espírito Santo. Os traços da primeira igreja, entre outros, evangelizadora. Os Atos dos Apóstolos mostram a expansão do Evangelho, apostolicidade, a relação de obediência, de seguimento e de discipulado em relação ao ensino dos apóstolos, apostolicidade, apóstolos e também o Espírito Santo. É ele o grande protagonista. Tudo o que acontece, aqueles atores, vamos chamar assim, ou aqueles grandes mensageiros, evangelizadores, o autor explicita e enfatiza, eles o fazem sustentados, movidos, instigados pelo Espírito Santo. Estou apenas recordando. Isso para que a Beth possa também lembrar aquilo que ela não viu. Ou ela acompanhou. Você acompanhou, Beth? É sempre bom um resumão, né? Mas você acompanhou? Não acompanhei. Eu a absolvo dos seus pecados. Amém. O Ficar de castigo telespectador, agora. a mulher aqui que trabalha aqui não vê os programas daqui. Vai, não peques mais. Amém. Pois bem, 2 grandes protagonistas, Pedro e Paulo. Pedro até o capítulo 13, de 1 a 13, é ele o grande, digamos assim, destaque entre os personagens que encontramos nesses capítulos. Daí para adiante é Paulo. E aí nós vamos ler o capítulo 2, vamos iniciar o William, só para lembrar o nosso telespectador. Você pode, por favor, William, ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Isso. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, O instante, o dia de Pentecostes, se lembra bem, festa das colheitas. Costés, 50 dias, 10 semanas. 7 vezes 7, 49. Tempo completo. Simbologia.
A numerologia é muito recorrente e significativa nas culturas médio-orientais. O 50º dia, depois de 7 semanas, depois de 7 semanas, 49 dias, 50º dia Pentecostes. Era uma festa religiosa do judaísmo. Pentecostes e Páscoa foram as duas festas religiosas do judaísmo que os cristãos integraram no seu calendário. A Páscoa judaica, depois os cristãos tomaram este nome, este hábito, essa tradição religiosa, serviram-se, mais do que tomaram, desculpe, serviram-se desta calendarização e integraram aí a Páscoa cristã. E a festa das semanas, para os cristãos, tornou-se a festa de Pentecostes. Segue. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E daí? De repente veio do céu um ruído como o agitar de um vendaval impetuoso. De repente, só para lhe recordar, hoje temos que usar mais minutos para recordar o último programa. De repente, embora esperassem o Espírito Santo, porque o próprio Senhor lhes orientara a aguardar, esse caráter repentino está a indicar que Deus não age segundo os cálculos humanos. Segue. Que encheu toda a casa onde se encontravam. Retome, de repente. De repente veio do céu um ruído como o agitar de um vendaval impetuoso. Um instante só para que eu também não fique impetuoso. Então, de repente veio do céu a origem. Não é simplesmente que vem de cima. É uma força do alto que está a atuar. Vendaval. Ninguém segura o vento. É uma força irrefreável. Vem do céu e é de Deus. Sim. Vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Sim. Apareceram-lhes então línguas como de fogo que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Isto, agora nós vamos retomar. Agora vamos nos inserir na linha de reflexão onde paramos. Queira, por favor, projetar aqui o pessoal lá da retaguarda, a tela número 6, que tem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Vocês perceberam? Eu falo aqui, eles trabalham lá e nós lemos cá. Que a equipe aqui está muito coesa. William, vamos de novo, agora retomemos. Com sua Bíblia, por favor. Você retome versículo 1, versículo 2, eu não interromperei, e aí o 3 logo em seguida, para começarmos a explicação. Força, meninão. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Vamos lá, agora vamos começar. Na realidade está escrito assim: fizeram-se-lhes ver. Não é que apareceram, deixaram-se ver. Qual é a diferença? Aparecer e deixar-se ver. Aparecer parece algo fortuito, quase que uma espécie de uma realidade espontânea e aleatória. Agora, fazer-se ver há uma intenção explícita. Deixar-se ver melhor. Deixaram-se-lhes ver línguas como que de fogo, que se repartiam. Dá a impressão que vem um fogo maior e depois foguinhos sobre a cabeça de cada um deles, não é? Vamos tentar entender. O verbo usado aí, no original, não é repartir-se.
distribuir-se, mas tem um sentido de enfatizar que o Espírito Santo desce sobre cada um, não como repartir igualmente para todos, mas respeitando a singularidade de cada pessoa. O verbo usar está, sem que eu explicite, mas tem uma conotação de cada pessoa ao seu modo. Cada um daqueles que estavam lá no cenáculo recebeu ao seu modo os dons do Espírito Santo que se distribuíram sobre eles todos. Além do caráter distributivo, destaca também a dimensão muito singular. Não é que todos passaram a cantar, todos passaram a discursar, ou todos passaram a ter talentos no mesmo modo. A particularidade de cada um daqueles discípulos tornou-se enriquecida da presença do Espírito Santo, que se repartiam, que pousaram sobre cada um deles. Observemos, fizeram-se-lhes ver línguas como de fogo. Nos quadros encontramos uma pomba em cima e línguas de fogo sobre cada um deles. Línguas como de fogo, não eram línguas de fogo. Assim como você viu aí sobre o vendaval. De repente, leia outra vez, William. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Não era necessariamente um vendaval, era como que o agitar-se de um vendaval impetuoso. Línguas como de fogo. Há uma imagem bíblica. O fogo transforma nele mesmo tudo o que ele toca. Quando o fogo queima alguma coisa, um objeto, uma madeira, um material inflamável, aquele material se torna fogo. Línguas como que de fogo. Aquelas pessoas tornaram-se dotadas do Espírito de Deus. Fogo é uma linguagem usada naquela época, mas desde o Antigo Testamento, para ser sinal da presença de Deus, da ação de Deus em ato. Não pretende o autor dizer que sobre cada um deles aparecerão foguinhos sobre cada cabeça. O cabelo da nossa menina aqui está um pouco em coloração fogosa. É um fogo suave, mas não é neste sentido que está querendo o evangelista ou o autor indicar. É uma linguagem simbólica para referir, falar da presença misteriosa de Deus. Não necessariamente foram foguinhos, mas é o modo usado, sinais como que de fogo que se repartiam sobre e que pousaram cada um deles. São sinais, viu? Eu não sei como vai traduzir aí o Tere. Sinais teofânicos, como é que é? Não sabe? Sinais de que Deus está atuando, está por perto. No Antigo Testamento, fogo, vento, terremotos, brisa suave, o fragor de grandes águas, são diferentes expressões para referir Deus está aqui e atuando. Vamos ao versículo seguinte, então. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Então agora apresenta o resultado. Houve línguas como que de fogo. Linguagem, volto a repetir, para expressar uma realidade misteriosa que foge ao domínio do intérprete.
então usa símbolos. Eu gostaria, e isso é muito usual em todas as línguas. O jovem não diz para a jovem, mas que gata, é gata? Não. Linguagem simbólica. Ela não diz para ele, meu pedaço, acho que faz tanto tempo que não ouço, então, meu pedaço, meu gato. É gato? É um felino? Chuchu. Ah, bom. Feio, Eu não né? sei como é que é. Olha lá o Ciro rindo. Você se controle. Aqui, ó, é só dar chance e um homem se esbalda. Agora falamos, então, se a língua era como que de fogo, todos ficaram repletos do Espírito Santo. Antes falou do fenômeno, agora fala do efeito. Repletos do Espírito Santo. 22 vezes Lucas, entre o Evangelho e agora, nos Atos dos Apóstolos, fala de cheio do Espírito Santo. Dá quase a entender que é um líquido, um copo cheio. Água é vida. Há pouco era fogo, né? Agora faz subentender, deixa entreter, cheio de algo que transborda do Espírito Santo. Olha, a linguagem é simbólica, não há uma espécie de coerência discursiva, gramatical no quadro e coerência linguística no jogo simbólico. No jogo dos símbolos, todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Repletos do Espírito Santo. Está a dizer que aqueles não estão mais cheios de si, estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não se tornou um detalhe, como se tivesse, por exemplo, fosse apenas um auxílio subsidiário. Auxílio subsidiário, eu já compliquei as coisas. Como se fosse apenas um auxílio, um reforço, um suplemento. Não, não é isso. Repletos do Espírito Santo significa que eles, todos, continuam os mesmos, homens e nomes, mas há uma outra identidade espiritual neles. O Espírito que os motiva e os sustenta não é apenas um espírito humano, é o Espírito de Deus que os move, que os inspira, que os faz falar, que os faz silenciar, que os sustenta. Tudo neles agora se torna expressão humana da presença do Espírito de Deus. A gente vai continuar depois, mas agora estamos começando a estudar o Espírito Santo, no modo como o autor apresentou. Olha, minha gente, nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, quero lembrar você, nós estamos no mês de março 2021 e nós temos uma campanha aqui na TV Evangelizar. É muito simples e, resumindo, consiste em você indicar novos associados. Então, você que ama essa obra de evangelização, indique novas pessoas para fazerem parte da família Evangelizar. Voltamos já. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Brisa suave, vento impetuoso, chama
brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para várias pessoas que deixaram mensagem nas nossas redes sociais. O João, da cidade diocese de Jacarezinho, a Mariana de Campo Magro, aqui região metropolitana de Curitiba, o Gilberto nos acompanhando em Recife pelo canal 43, a Maria de Pelotas também nos acompanhando pelo canal aberto e o Roberto de Crato, Ceará, nos acompanhando pelo canal 49. Eu gostaria, querido telespectador, que você acompanhasse o que tem aí na tela. O William vai ler novamente, por favor. Venha comigo, vamos até lá. William? Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Facilmente somos tentados ou somos movidos, instados a pensar que se trata do fenômeno da glossolalia, que é esse falar em línguas, que alguns grupos da RCC é um modo pelo qual alguns grupos da RCC têm grande apreço. Não é este o caso aqui. Na comunidade de Corinto houve. Também nos Atos dos Apóstolos, em certo momento, esses traços aparecem. Mas aqui, em outras línguas, está a indicar que são as línguas daqueles povos que logo a seguir serão listados. Não é sinal do Espírito Santo onde houver glossolalia pura e simplesmente. A glossolalia não necessariamente é línguas ou uma experiência, um arrebatamento originado da ação do Espírito Santo. Na cidade de Corinto, no templo de Delfos, havia oração em língua, havia manifestações em forma de glossolalia. É um fenômeno humano. Você torce para o Flamengo, e o Flamengo ultimamente anda perdendo muitos gols. Muitos. Você deveria e tomando muitos, né? É, e tomando muitos gols também. Você precisaria se converter. Mas o torcedor de qualquer time, quando está assistindo o jogo e fica profundamente movido psicologicamente, ele até torce, se contorce, torce o pé, ergue a perna, bate na trave, todo mundo diz, Aquilo é um arrebatamento de caráter psicológico, num momento muito intenso de forte emotividade. Ninguém vai pensar, agora errou, na bola não entrou, então todos nós vamos dizer em coro, Não, não é isso, é algo espontâneo, um forte arrebatamento psicológico, que sim, pode também fazer parte de quem é movido pelo Espírito Santo. Mas não é a glossolalia o grande sinal. E aqui, em outras línguas, é menção a falar na capacidade de comunicar o Evangelho. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. O autor está a buscar aqui relatos de natureza teológica que ajudem a mostrar como a igreja dos primeiros dias, na sua inteireza, era movido pelo Espírito de Deus. Como a igreja era movida pelo Espírito de Deus. Não era o que os discípulos quisessem falar, mas o que neles
o Espírito de Deus os incitava, movia. William, sua filha tem quantos meses? 6. Você, quando vai falar com sua filha, faz discursos com toda uma organização gramatical, sujeito, verbo, objeto, faz isso com toda uma organização? Ou é símbolo, gestos, sorrisos, movimentos? Símbolos. É a capacidade possível da sua pequena de 6 meses compreender. Também aí são modos humanos para expressar de maneira misteriosa a presença do Espírito de Deus. E, naquele tempo, usava-se esta terminologia, línguas. Segue. Versículo 5. Outra coisa aí, eu gostaria que mantenhamos-nos ainda no versículo 4. Lá no capítulo 1, versículo 14 ou 15, eu não recordo, havia aquela assembleia que se tornou cheia do Espírito Santo, era de 120 pessoas. Como cada um ia falar em outras línguas e outros iam comprometer tudo numa mesma hora. Não Versículo é 15. Oi? Versículo 15. Como está lá no 15? Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas eram de mais ou menos 120. 120 pessoas que receberam numa mesma hora o Espírito Santo e todos começaram a falar e logo a seguir eles entendem. A intenção do autor não é descrever o fenômeno, mas salientar que houve algo cuja explicação transpõe a capacidade humana de interpretar. É para destacar uma força misteriosa que os sustenta e os move e os alegra. Sigamos, versículo 5 agora. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. É que em Jerusalém havia muitos judeus vindos da diáspora. Diáspora o que foi? Aquele fenômeno migratório de muita gente que saiu da terra de Israel, mas quando podiam, muitos deles retornavam por motivos religiosos para residir em Jerusalém. A população judaica naquele tempo era 3 vezes mais numerosa fora da Palestina do que na Palestina. O fenômeno da diáspora era muito conhecido e muitos deles retornavam. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos, gente do judaísmo, da religião, da fé judaica, do Antigo Testamento, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Olha, dá para perceber o caráter hiperbólico, é uma linguagem quase que de torcedor. É golaço, há até gol de impedimento feito de mão. Quando aquele gol decide um campeonato, o torcedor dirá, que golaço. Ele interpreta segundo a paixão por seu time. Aqui também ele pretende, o autor, que o leitor participe com paixão do novo dinamismo religioso que o cristianismo suscitava. Estamos lá pelos anos 85 depois de Cristo. Por isso essas expressões abrangentes, hiperbólicas, hipérbole é quando... Será que eu tenho que falar 400 vezes a mesma coisa? Não é 400, né? Talvez tenha dito 3. Hipérbole. Todas as nações que há debaixo do céu. Vamos lá. Versículo 6. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. O autor não escreveu ruído. Ruído faz pensar em barulho. O autor escreveu com a voz que se produziu.
Barulho é uma grande emissão sonora, é ruído, desordenado. Voz tem um sentido de diálogo, né? De chamado, de desencadear um diálogo e um encontro. E a multidão acorreu. No versículo anterior, vinda de todas as pessoas, de todos os povos que há debaixo do céu. Isso, 6, por favor. Multidão acorreu, ficou perplexa. Cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Houve um fenômeno admirável que o autor pretende do seu leitor, a compreensão, qual a ação do Espírito Santo qualificou a se comunicarem os que falavam em diferentes línguas, e qualificou os ouvidos a ouvir e compreender. Não é apenas um fenômeno de glossolalia, ou de falar muitas línguas, ou de poliglossia. Poliglossia é poliglotas que agora falavam de muitas línguas. Não. O autor pretende dizer que a comunicação da experiência de fé tornou-se espontânea naqueles repletos do Espírito Santo, e que os que ouviam, que quisessem acolher, era-lhes possível compreender. Uns tornou-se possível anunciar, a outros tornou-se possível compreender. O Espírito agiu em quem fala e agia em quem ouvia. Lembram no final do primeiro volume do Evangelho? E de anunciar para todos. Sereis minhas testemunhas. A menção das línguas está associada à missão. Levar o Evangelho para todos. Culturas, povos, ambientes, contextos. Língua não é apenas idioma. É capacidade de comunicar, capacidade de acolher a comunicação. O Espírito aqui pretende, o autor, que o leitor compreenda, agia em quem falava, agia para falar, agia em quem ouvia para ouvir. Vamos um pouco mais. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Aqui nós estamos no versículo 7, eu já estava a perder aqui a 6, olha aqui a 7. Estupefatos, perplexos, surpresos, boquiabertos, mais do que tudo, maravilhados. O que é isso? Quando Jesus esteve entre os seus, esteve na Palestina, esteve com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, partilhou da história humana com eles. Vez por outra, Lucas, mas também os outros evangelistas evidenciavam que os presentes ficavam perplexos, depois maravilhados. O que é? Quem está aí? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? O que eu ouvi aqui é algo que foge à explicação deles, e é uma surpresa e não um desapontamento, mas um maravilhamento que supera a capacidade dos presentes de compreenderem. E aqui qual é a surpresa? Não são galileus todos estes que falam? O maravilhamento é típico nos evangelhos, e Lucas destaca mais, porque ele é o que mais
que é o mais expressivo em retratar a alegria daqueles que acolhem a mensagem. É o que mais fala dentre os escritores, dentre os evangelistas. Então, é este o sentido da surpresa e da estupefacção. Isto é a reação típica de quem reconhece uma intervenção direta de Deus. Galileus, e nós, no versículo 8, o que tem? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Voltemos ao 7, por favor. Não são galileus todos estes que falam? É uma espécie de pergunta retórica, para que o leitor também participe daquele maravilhamento. E agora vamos ao 8, por favor. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Se no versículo anterior havia a percepção do que se tratava, agora o que existe é a experiência deles. Perceberam que havia algo de extraordinário. Está a descrever. Qual é o aspecto extraordinário? Nós os ouvimos falar no próprio idioma em que nascemos. Estão em Jerusalém. Ouvem quem é Galileu, da Galileia. Não é exatamente o mesmo idioma de Jerusalém. Da Galileia havia mais mesclas de dialetos. Não são galileus e nós os ouvimos no nosso próprio idioma. Agora é a experiência. Pretende o evangelista que o seu leitor compreenda que a experiência de fé do encontro pessoal com Jesus Cristo, ela transforma, provoca mudanças, suscita reações. Não é um pensamento, não é uma ideia, não é uma síntese doutrinal. Envolve a inteireza, supera a capacidade de interpretar, supera a potência linguística para enunciar. É algo que envolve inteiramente, inclusive os sentidos. Nós ouvimos, nós experimentamos, nós vimos, fizeram-se ver as línguas de fogo. É uma experiência que envolve inclusive a corporeidade. Você não diz para o seu filho como é o nome? Gabriel. Oi, a filha? Valentina. Filho, eu te amo muito. Ele se convenceria? Não. Gabriel, meu filho, eu te quero muito bem. É preciso o corpo, o olhar, a alegria, o gesto, o movimento. Às vezes tem gente que não gosta que as pessoas se exprimam nas celebrações, até da missa. Tem que ficar lá carrancudão. Povos todos, batei palmas ao Senhor. Cantai júbilos e de alegria, ação de graças. Como se Deus fosse carrancudo. O Criador do bom humor é muito bem-humorado. E o Criador da alegria é muito alegre. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Eis a experiência. E agora vamos adiante para mais um passo. Vamos caminhar. Versículo 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia. Partos, medos, são aqueles que estão para... Hoje seria o Irã.
Mesopotâmia seria hoje o Iraque. Está do Oriente em direção ao Ocidente. Aí entrou a Judeia num momento errado. Judeia e Capadócia, já estamos na Turquia. Não está muito bem ordenado esse esquema de regiões e de países e de línguas. Mas não é a geografia que interessa. A pluralidade de povos que compreendem a mensagem está a ilustrar o movimento do Evangelho, de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Está colocando aqui em experiência primordial o futuro do Evangelho que vai chegar até os confins do mundo e será traduzido em as línguas todas. Assim usa o evangelista essa expressão para fazer, para salvaguardar a grande intenção do autor, que o Evangelho chegue a todos. Esta linguagem entusiasmada não é falsa, é retrato marcado pelo sentimento, pela experiência encantada e encantadora de conhecer Jesus Cristo. Dizem que toda mãe considera a criança mais linda do mundo a sua. É verdade que a criança mais linda do mundo é aquela da mãe específica? Para aquela mãe, é. Vamos diferentemente. Não se trata da beleza exterior, mas de uma relação criada entre os dois. Aqui também, quem se encontra com Jesus Cristo se entusiasma. Quem não se encontra com Ele pode até fazer muitos discursos. O evangelista quer dizer aos evangelizadores de qualquer época, para fazer o Evangelho ressoar aos ouvidos de todos, é preciso ter se encontrado e estar repleto do Espírito de Deus, de qualquer lugar do mundo conhecido do seu tempo. Sigamos mais. Da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem. Ou seja, Frígia, Panfilha, estamos sempre lá na Turquia. O Egito, estamos no norte oriental da África. Líbia também, Cirene. E os romanos? São expressões usuais para nessa listagem toda, quer dizer, todos os que estão debaixo do céu. A todos eles é possível compreender o Evangelho, se ele chegar por pessoas repletas do Espírito Santo. Vamos um pouco mais. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. O que é que eles falavam então, que começaram a falar em outras línguas? Agora aparece o conteúdo. Eles falavam das maravilhas de Deus. A mãe fala com encanto da sua criança. O torcedor fala com paixão do seu time. O cristão fala com alegria própria de quem recebeu o Espírito Santo, fala nesse estado quando é para anunciar o seu Senhor. É as maravilhas de Deus. Próprias línguas, as maravilhas de Deus. Ninguém anuncia o Evangelho, boa notícia, com fisionomia carrancuda ou sorumbática, ou taciturna, ou sisuda, ou cara feia. Tudo isso aqui que eu disse, o Tere, é cara feia. Como é que faz cara feia? Viu? Para você, William. Ou seja, para anunciar o Evangelho, é preciso a alegria própria de quem está repleto do Espírito de Deus. Tem intervalo
Então eu não fico brabo, porque eu também gostaria de me manter alegre. Vai lá, William. Olha, daqui a pouco estaremos de volta. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e rever todos os nossos programas. youtube.com/TV Evangeliza Oficial. Voltamos já. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Estamos de volta, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero saudar aqui várias pessoas que deixaram mensagem nas redes sociais. O Alberto de São Paulo, a Carla de Brasília, o Lucas de Curitiba nos acompanhando pelo canal 16, o Anderson de Cuiabá e a Águida de Fortaleza nos acompanhando pelo canal 27. Ei, eu peguei aqui, vi aqui a Bíblia do nosso Aladim aqui, o Luciano. Ei, telespectador, eu vejo, ela está bem surradinha. É muito bonita esta sua Bíblia, Luciano. Você tem grande familiaridade. Está cheia de anotações. Telespectador, não é porque quer estudar um livro, é porque quer conhecer uma palavra. Palavra é pessoa. Nunca esqueçamos. Na tradição bíblica, quem fala, já expliquei isso muitas vezes, é como se saísse de si para viver na existência de quem ouve. Quem lê é como se abrisse a inteligência para acolher a pessoa que escreveu. E aqui o autor é o Espírito Santo. Mas agora compreendo esta sua fisionomia de inventor de tantas coisas, Aladim. Isto é, tem grande carinho pela palavra, filhão. Que Deus te conserve assim. Ótimo, meninão. E olhe, querido telespectador, este programa não é para ocupar um determinado espaço televisivo. É para que aprendamos a conhecer e, conhecendo-a, encontremos-nos com a pessoa que, e aqui, linguagem humana, escrita por pessoas humanas, que movidas pelo Espírito de Deus, repletas do Espírito de Deus, escreveram. Tenho aqui um copo com água. Sem água ele continuaria copo. Agora com água ele responde à finalidade para a qual ele foi feito. Espírito repleto, cheios do Espírito Santo, que nos tornemos cheios do Espírito de Deus e então nos encontraremos muito mais conosco mesmos, como este copo, se dá para falar assim, encontra-se consigo enquanto for portador de água, vida. Água é vida, na simbologia bíblica. Nunca foi tão um copo quanto agora.
tem água. Nunca somos tão humanos quanto quando repletos do Espírito de Deus. Fiz esse intervalo, essa digressão, porque eu vi a Bíblia do meninão e gostei de mostrar. Nossas Bíblias também precisam de muitas anotações. Sigamos. Leia o versículo 8, William, só leia. Vocês não saiam aqui da tela. Você também lá, deixemos aqui nessa tela, por favor, mas o William lê. 8. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Estão admirados. Daí vem toda aquela lista de povos que acabamos de ver. E aí o evangelista volta a outra pergunta retórica. Como é que isso? Como é que nós os ouvimos a falar na nossa própria língua? Daí vem a lista. E agora, de novo, por favor. Como é, pois... Agora o 12... Agora o versículo 12, enganei-me, desculpe. Estavam todos estupefatos e atônicos, perguntavam uns aos outros, que vem a ser isto? 2 vezes uma pergunta, do que se trata? É uma espécie de recurso literário para que o leitor compreenda que o evangelista está muito, ou o autor aqui, está muito empenhado em evidenciar aquela experiência humana extraordinária para a qual as palavras são escassas. É algo que suplanta a capacidade de interpretar, mas é uma experiência única, própria de quem conhece, por experiência vivida, aquilo do qual fala. Você ouviu falar muito de paternidade, Piazão, meninão, antes de ter os seus filhos, não é? Sim. Depois que nasceram, você ainda falaria do mesmo modo? Não. Estava errado o que disse antes, o que falava ou compreendia antes? Não estava errado, mas estava muito no mundo da razão. Não estava errado, mas estava muito no mundo da razão, é a resposta dele. Algo assim, isso para a paternidade, algo assim quando se trata da experiência de encontro com o Senhor Jesus, ou então com o dom do seu Espírito Santo. Sigamos um pouco mais agora. Versículo 13. Notemos, volte ao 12, por favor. Que vem a ser isso? O evangelista aqui não responde. No 13, será que responde? Vamos lá. Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce. Estão rindo, eles beberam vinho demais, fizeram um porre. Até não se fala ordinariamente, está cheio de cachaça. Não é assim que se fala, cheio. Quero aqui o cheio. Vinho doce. Siga o que tem no versículo, um pouco mais na sequência, por favor. Pedro, então de pé, junto aos 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém. Ótimo. Depois a gente continua. Retrocedamos. 13. Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce. Isto é, há o mesmo fenômeno. Uns, que é isso? Maravilhados que estão. E ouvimos falar nas nossas próprias línguas. Maravilhados. Outros, o mesmo fenômeno. Fizeram um porre, passaram a noite na farra, beberam demais e estão agora a manifestar sua embriaguez. Para o mesmo fenômeno. O evangelista, o autor Lucas, também evangelista,
já apresenta, na primeira grande experiência de se reconhecerem repletos do Espírito Santo, também já mostra as reticências e as resistências que a mensagem do Evangelho vai encontrar, e de fato o livro dos Atos dos Apóstolos vai retratar quantas resistências e perseguições. O autor coloca, já no início do segundo volume, a perspectiva da igreja. O Evangelho só se sustentará por força do Espírito Santo. Vai suscitar reações de zombaria e até de perseguições. Mas eles se manterão fortes na medida em que se deixarem conduzir pelo Espírito de Deus. O versículo 13 e o 12, queira retroceder, por favor. Este versículo, estavam todos estupefatos e atônitos. Que vem a ser isso? 13. Uns, outros diziam, esses outros aqui, antes todos estavam maravilhados, agora esses outros, de onde vêm? Parece que esses outros surgiram do nada. Não disse antes que estavam todos maravilhados? Não há aqui uma plena coerência descritiva. Porque o evangelista, o autor Lucas, também evangelista, não quer descrever uma sucessão, uma reportagem jornalística de uma sequência de fatos. Ele quer teologicamente predispor o seu leitor a compreender que quem sustentou os primeiros passos da igreja foi o Espírito Santo e que a mensagem do Evangelho, desde os primeiros dias, encontrou resistências que depois se tornaram também perseguições. E foi isso que o próprio Senhor Jesus viveu. Anunciou, houve quem acolheu, houve quem não recebeu, houve quem resistiu e quem até perseguiu. Do ponto de vista literário, estes dois versículos, o 13 e o 12, na realidade estão preparando o leitor para o que vem a partir do 14. E aí vamos a seguir o 14. Pedro, então de pé junto aos 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Nossa, que introdução solene! Vamos lá. Pedro de pé. Será que Pedro antes estava sentado? Por que esse detalhe de pé? Ou agachado? Vamos entender. Se você lembra bem, telespectador, no discurso da montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. E os discípulos se aproximaram. Por que sentar-se? Lá na cultura judaica, sentar-se é a atitude do mestre que está a ensinar seus discípulos. Mas Lucas escreveu para leitores cujo ambiente não era somente o judaico, e não era somente em Jerusalém, embora ele retrate o acontecimento do Pentecostes lá em Jerusalém. É o quê? Em pé não é apenas uma condição física, em pé, diversa de sentado. É a condição do orador que tem uma grande notícia a propor e uma grande verdade a pronunciar.
Ao mesmo tempo, é a atitude convicta de quem vai falar com autoridade porque conhece aquilo que está a dizer. Este em pé, um detalhe narrativo que se afigura insignificante, na realidade está a falar não do conteúdo que será dito, mas da predisposição vigorosa daquele que vai falar. Para dizer, é a primeira vez que os discípulos anunciam o Evangelho. E o fazem cheios do Espírito Santo, em pé. Junto aos 11, levantou a voz. Levantar a voz não é aqui falar num volume mais alto, como se tratasse aqui de decibéis. Não. Levantar a voz é falar de uma condição interior profundamente motivada. Falar alto é retrato, é a linguagem usada naquele tempo para referir-se a uma experiência profundamente, falar a partir de uma experiência que mexeu profundamente com aquele que fala. Então, levantou sua voz e lhes falou. Pode ler, William, essa introdução aqui? Pedro, então de pé, juntou aos 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém. Aliás, em termos literais, a expressão levantar a voz, aqui, literalmente está escrito assim: Pedro falou com grande solenidade. Era algo muito importante o que ele queria dizer. E aqui é a introdução. Olhe, homens da Judeia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Olha aqui, introdução. Quando nós queremos falar com grande paixão, peço a palavra, queiram me ouvir. Sempre, em qualquer linguagem, ou a mãe para o filho, vem cá, filho, escute. Às vezes se diz, escute. Há sempre uma introdução que assinala uma mensagem de grande relevância. Segue, por favor. Homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e preparai ouvidos às minhas palavras. E daí? Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia era às 9 da manhã. E também entre nós, né? 9 da manhã já estar sob efeitos ou entusiasmos, êxtases etílicos, tem alguma coisa fora de ordem. Mas naquele tempo usava-se o vinho. E na refeição, ainda não tinha havido a refeição da manhã, que era às 10 horas. A primeira refeição da manhã, àquela época, naquela região, era às 10 horas. Então, não comeram nada e nada beberam ainda. Não é embriaguez. Isto é uma espécie de, digamos assim, a incompreensão, destacar a incompreensão como meio literário, para destacar a novidade do evento. É algo comum, digamos assim, para compreender melhor quão branco é a cor branca, eu a coloco também junto do preto, da cor preta. Põe um ao lado do outro e eu percebo melhor a configuração, os traços do que é branco. Também aqui, isto não é embriaguez. Então o que é? E aí vem o versículo seguinte para o que é. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta.
O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Digamos assim, vamos pegar o texto. A experiência do profetismo para todo o judeu da época, tratava-se sempre de alguém que falava pelo Espírito de Deus. Um profeta nunca fala partindo de suas opiniões e de suas hermenêuticas. E o profeta é aquele que fala a partir da palavra ouvida. O que aconteceu aqui conosco é algo semelhante ao que já aconteceu com os profetas. É isto que Pedro pretende que os seus leitores compreendam. Vai lá, 15. 16. Posso seguir o 17 agora? 17. Quando eu começo a bater os pinos é porque estou cansado. Compreenda, vai lá. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. É que se pensava no Antigo Testamento que quem falava como profetas eram somente os escolhidos de Deus. E aqui está a anunciar que quando Deus se revelasse plenamente, todos falariam movidos por seu Espírito. Todos se tornariam profetas. Profeta é aquele que fala a partir do que ouviu de Deus. Todos poderão conhecer a Deus porque terão ouvido a sua palavra. Em Jesus, no primeiro volume da obra, nos apóstolos e nos cristãos depois, no segundo volume, quando eles falam, repletos do Espírito Santo, quem está a pronunciar aquelas palavras é movido por uma força que não é a própria, é sustentado pela força de Deus. E os tempos messiânicos serão tempos nos quais aqueles eleitos para conhecer Jesus Cristo, ao pronunciarem-se, pronunciarão as palavras do Senhor a quem conheceram e seguem. A esperança do Antigo Testamento está a se realizar plenamente agora. Vamos passar ao versículo 22, William. Versículo 22. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus, o Nazareu... Opa, era isso que eu gostaria. Voltemos agora. Homens da Judeia. Versículo 14. Agora vamos o versículo 22, não temos aqui, mas mantenha aqui na tela o 14. William. Homens de Israel. Ei, telespectador, homens da Judeia é uma região geográfica. Homens de Israel, alargou o círculo. É toda a história de um povo. Povo de Israel. Homens de Israel, venham todos participar desta grande verdade. O grande sonho de um povo realizou-se em Jesus Cristo. Ele está a convidar, veja, homens de Israel, o quê? O círculo se alargou, homens de Israel. Ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós. E depois? Como bem o sabeis. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes. Opa, vós o matastes? Segue. Crucificando. Olha aqui. Um crucificado era considerado que tinha o destino dos malditos.
Como é que Pedro vai conseguir convencer que o Salvador teve o destino dos malditos? Não porque ele argumentará, mas porque o seu modo apaixonado de apresentar a figura de Jesus arrebata, sempre pelo Espírito de Deus, a adesão daqueles que o ouvirem. Ninguém vai falar que uma roda é quadrada com argumentos. É impossível. Ninguém falaria que um crucificado seria o Salvador com argumentos. Somente porque fala, movido pelo Espírito de Deus, e quem ouve, também ouve, sustentado pelo Espírito de Deus. 2021 promete, hein? Temos que continuar a estudar os Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo estava lá, o Espírito de Deus está entre nós. O Espírito de Deus está entre nós. Estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a sua companhia, agradecer Dom Peruzzo e toda a nossa equipe. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui.